Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui pela primeira vez na cidade de Anápolis. E eu espero que esse encontro, essa oportunidade tão preciosa seja para nós todos uma bênção. Encarnados, desencarnados, que a gente possa se sentir envolvidos por essa atmosfera de paz, de amor, proporcionada pelos benfeitores queridos, que eu tenho certeza já estavam trabalhando bem antes da primeira pessoinha chegar aqui e prosseguem ativamente cuidando da nossa vida interior. Eu agradeço pelo voto de confiança da casa, agradeço a minha namorada por estar comigo e espero com muita alegria que a gente possa juntos pensar um pouco hoje sobre o ser espírita. Como sempre, a gente gosta de partir de alguma passagem do Evangelho. Apesar do Evangelho, estar estritamente ligado a outro tempo, as lições que ali fulguram atravessam os séculos e permanecem atuais, sobretudo para todos nós que desejamos integralmente viver a ética espírita. A gente pode perceber uma correlação profunda que Kardec inclusive faz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando na lição Os Bons Espíritas, ele vai dizer que o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, nos levaria aos caracteres de um homem de bem, de uma criatura de bem, um coração que estaria profundamente afinado com uma ética que a gente poderia dizer uma ética universal. Pois bem, qual seria a passagem? Em Trindade, a gente também trouxe esse tema, mas a gente escolheu um outro momento de Jesus, que foi aquele em que ele estava orando no monte, no Horto das Oliveiras, com Tiago, João e Pedro. E os discípulos dormem e Jesus chama a atenção deles. Lá a gente pensou nessa passagem. Para esse momento, nós vamos falar de uma outra. Eu acredito, e se alguém não conhecer, por favor, levanta pelo menos a mão para saber, mas é a chamada transfiguração. Todos conhecem? Tranquilo? Todo mundo sabe o que aconteceu? Alguém precisa daquele resumão básico, assim, só para ficar... Eu vou ler aqui, porque o texto é curto, mas para a gente poder ter uma visão panorâmica e pegar os detalhes. Só que o nosso exercício vai ser pensar, o que isso daqui tem a ver com o tema, certo? Então, bora lá? Mateus capítulo 17, verso 1. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que tornaram visíveis para eles Moisés e Elias conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa fez sombra sobre eles e uma voz vinda na nuvem dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo ouvi-lo. Os discípulos, ouvindo isso, prostraram-se e tiveram muito medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, elevando os olhos, não viram ninguém, a não ser o próprio Jesus sozinho. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: Não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem
se levante dos mortos. Então, essa é a passagem. Para quem não entendeu nada ainda, vamos aqui deixar bem claros os acontecimentos. Jesus convida só 3 dos discípulos para subir a um alto monte, o chamado Monte Tabor. Nesse momento, quando eles já estavam nesse monte, o Cristo, o primeiro fenômeno que acontece é a transfiguração. Ele fica translúcido, pensa num trem que brilha, né? Parecia um pisca-pisca assim ambulante, estava dando para ver ele reluzente. Surge de um lado e de outro Moisés e Elias materializado. Então, se encostasse, dava para apalpar, dava para sentir o fenômeno físico acontecendo. O Pedro acha tão bom negócio que ele fala assim: Senhor, pode fazer 3 tendas para a gente ficar aqui na paz, de boa e tal. E a partir desse momento, ainda surge uma nuvenzinha em cima deles e um fenômeno também de voz direta acontece. Eis o meu filho amado em quem me compraste. Então, deu para pegar os detalhes? Aí, de repente, some e eles têm que descer. Mas a pergunta é: o que isso tem a ver com o ser espírita? O que a gente pode extrair dessa passagem? É uma questão muito curiosa. Mas me veio ao coração. E para a gente entender o ponto, vamos pegar alguns detalhes. Jesus tinha o hábito de buscar um monte, seja para ensinar, multiplicar pão e peixe. As atividades do Cristo aconteciam sempre próximo ao monte. Mas o que normalmente acontecia ele se elevava, mas sentava. Era um gesto simbólico, porque dentro da tradição hebraica, o monte é a representação do lugar sagrado, aonde você sobe para ter contato com o divino. Então, buscar um monte é um exercício de elevação. Eu estou buscando um lugar mais alto. Esse lugar mais alto, tanto que Deus é conhecido na tradição hebraica, um dos nomes é Altíssimo. Ou seja, aquele que está lá em cima. Então, o fato de você buscar um lugar mais alto é porque você quer se conectar com o Altíssimo. Só que Jesus, até então, subia no monte, sentava. Porque, apesar de se elevar para buscar a comunhão com Deus, ele não perdeu o chão do contato com os homens. Certo? Então, esse é um ponto, um detalhe importante para a gente começar a analisar essa passagem. Mas, a partir daí, veja, eles pegam só 3 discípulos. Imagina se o Meira, que não devia dar uma coisa dessa. Por que eu não? Por que só 3? Pois bem, mas Jesus sobe, beleza. E ele sobe, mas não assenta. É um instante peculiar dentro do Evangelho, porque ele só sobe. E nesse momento que ele só sobe, ele se transfigura. Então já tinha acontecido um monte de coisa dentro do Evangelho, mas a transfiguração, ela não acontece 2, 3, 4, ela não acontece outras vezes, ela acontece um único instante. Um único instante. Ele vai, se eleva, fica reluzente, e a partir desse momento acontece o fenômeno de materialização. Pensa aqui comigo. Todo mundo conhece o Chico? Todo mundo conhece o Bezerra de Menezes? Todo mundo conhece Eurípides Barçanufo?
Algum desses carinhas vocês conhecem? Imagina se eles hoje materializassem aqui no centro. Pensa o Chico, o Eurípides, Bezerra. Imagina essa turminha aqui hoje materializada. Brilhando que nem sol aqui dentro. O que vocês queriam fazer com isso? Tirar foto, né? Eu acho que... Gravar um stories. Pedir um passe. Orientação espiritual. O que vocês iam querer deles? Hein? Qual que seria o desejo? Já pararam para pensar? Olha esse fenômeno aqui acontecendo, gente. Tá Moisés e Elias materializados, Jesus brilhando. Aí, a gente não ia falar assim, não, vamos ficar aqui hoje todo mundo, a gente dorme por aqui mesmo. Depois a gente vê o que faz e tal. Qual que é o desejo que a gente tem de ficar? Se não mais junto, mais perto, aproveitar a presença desses espíritos. Eu acredito que ninguém aqui iria recusar estar um pouco mais na presença desses corações tão queridos. Tão queridos. E o Simão Pedro, de tal forma, ele externaliza um desejo natural. Só que para a gente entender esse desejo do Simão, a gente precisa perceber uma coisa. Naquela época, dentro da tradição judaica, existe uma festa chamada a Festa dos Tabernáculos. Os judeus de diversas localidades iam todos para Jerusalém e eles armavam barracas, tendas. Então, tipo assim, você era de Cafarnaum, você era de Betsaida, não importava a região que você fosse, dava o tempo da festa. É tipo, aqui tem festa religiosa aqui na região. É só que acho que lá em Minas Gerais tem Romaria, por exemplo. Isso. Então, vai todo mundo para a cidade e tal. Tem gente, no caso de Romaria lá em Minas, o pessoal vai de a pé e tudo. Tinha uma festa desse jeito aqui, que estava para acontecer. E os discípulos, possivelmente, para participar da festa do tabernáculo, das tendas, eles iriam armar suas tendas também. Eles iriam armar suas tendas também. O que o Simão Pedro está querendo fazer? Ele está querendo adiantar, porque eles não estão ainda em Jerusalém, mas está tão bom o lugar, está tão importante aquele momento, que ele já quer se reunir ali naquele momento, naquela hora. Então o desejo dele é se estabelecer provisoriamente naquela região. Só que, qual que é a proposta do Cristo? Fala, nossa, não, beleza, tá todo mundo querendo ficar aqui, então vamos ficar. O que Jesus faz? Vem a nuvem, afirma a identidade do Cristo e ele resolve descer. E descer ainda pede para não contar para ninguém. Curioso, não? Se eu te fazer a seguinte pergunta, você vai entender aonde eu quero chegar. Você prefere ficar com Chico, Bezerra, Eurípides materializado aqui, ou ir para casa, enfrentar seus parentes, abençoado, iluminado? Hein? A gente quer ficar no alto do monte, só com a nata espiritual. Ou vocês querem ir para casa, trabalhar, pagar conta, aturar marido, esposa, filho, ter que cumprir CLT,
que vocês preferem? Aí seja honesto, tá? Não, eu entendo, vida material é isso mesmo. Eu peço a bênção aqui e já estou indo para lá. É tão bom ficar no centro, né, gente? Lugar de paz, as pessoas se respeitam, tem mais amor, tá todo mundo querendo te ajudar, todo mundo te escuta. Porque o desafio que a gente tem, enquanto espírita, continua o mesmo do Simão, do Tiago e do João aqui. Normalmente, no lugar sagrado, santo, é mais fácil ser bom. O difícil é a gente descer do monte, com tudo aquilo que a gente viu, percebeu, aprendeu e falar assim, não, agora eu quero praticar. Todo mundo sai daqui desse jeito, não é? Tô doidinho para Deus colocar aquela experiência de paciência, porque agora eu vou mostrar o que é paciência. Vocês não concordam comigo? Não é essa sensação que bate quando a gente sai da porta do centro para fora? Não é esse sentimento que às vezes fica mais presente? Uma vontade de ser bom com quem é injusto, intolerante, violento, não é? Normalmente o nosso desejo é a gente estar resguardado, protegido pela espiritualidade. Só que o grande objetivo da espiritualidade se manifestar tão intensamente em favor de todos nós é para que a gente ocupe algum lugar na vida e na coletividade. O Consolador prometido oferece para a gente tanto recurso. E para que todos esses recursos, se não para viver os desafios, viver as provas, as expiações com a dignidade? A doutrina espírita vem para nos conceder tanta luz. E para que serviria essa luz, se não para iluminar os nossos contextos, as nossas relações, a maneira da gente administrar tudo aquilo que a gente administra? Porque a gente poderia muito bem ficar recebendo todas essas entidades benfeitoras. Ficaria cada vez mais claro a certeza da imortalidade, da mediunidade, da pluralidade dos mundos. A gente ia conseguir, assim, ter a nítida certeza. Mas de que serviria toda essa bagagem de princípios se ela não nos ajudasse a viver melhor? Quando a gente tem que descer do monte e voltar para a vida normal. A vida cotidiana. Onde a gente está sujeito a se irritar, a ficar triste, a ter medo, a ansiedade, dúvida, angústia. Porque esse parece ser um lugar muito especial, não é? Para os discípulos aqui, imagina, eles estão hypados, voando baixo, na presença desses corações. É um outro nível. Só que a grande questão é, vocês viram tudo isso, vocês testificaram de tudo isso, bora descer. E aí tem um pedido. Qual que é o pedido? Não vai contar? Imagina os discípulos. Vocês acham que eles eram fofoqueiros? Imagina você ter um fenômeno desse na sua cara. Você dá conta de ficar calado? Fofoca espírita pode, né?
é aceitável. Imagina você viver tudo isso e ficar caladinho. Não poder fazer uma pergunta. Mas, Jesus, como é que sua roupinha ficou daquele jeito? Senhor, nós nunca te viu assim, não. O que aconteceu? É Vênice? O que você passou nela para ficar daquele tipinho? Ficar calado. Mas qual que era o pedido deles? Vocês não vão esconder, mas vocês vão aguardar a hora certa. Qual que era a hora certa? A hora que ele ressuscitasse. Porque na aparição espiritual dele, ficaria nítido naturalmente para todo mundo. Naquele instante iria gerar mais burburinho, mas com a crucificação e a ressurreição ficaria claro para todo mundo. E se eles contassem, a gente sabe. Já aconteceu isso antes, e já ficou diferente, está aqui de novo. Moisés e Elias, que tinham morrido. Mas a gente não tem um desejo muito grande de que as pessoas que estão à nossa volta no nosso cotidiano, elas tenham conhecimento do que a gente tem? Às vezes a gente não quer que o filho, a filha, o esposo, a esposa, um tio, uma prima, alguém do trabalho tenha aquele conhecimento que a gente tem. Às vezes a gente não quer que essa outra pessoa pense de forma diferente. Jesus está atento a isso aqui. Ele escolheu 3. Por que os 3 foram escolhidos? Esses 3 é os 3 que mais acompanham Jesus nesses acontecimentos diferentes. É os 3 que mais experimenta dessas coisas assim, uau, assim, extraordinária. Eles tinham um propósito. Então, se a gente está recebendo conhecimento superior, é porque a vida confia em nós a possibilidade de querer converter os outros? Não. Mas é porque em alguma medida a gente já é convidado a fazer o que a gente já pode fazer. Porque às vezes o nosso desejo é que, em tendo acesso, as pessoas passem a pensar diferente e naturalmente já mudem de comportamento. Como se meramente o fato da gente falar alguma coisa ou delas ler alguma coisa já fosse colocá-las num outro patamar. Só que cada um tem seu tempo. E às vezes a gente tem esse desejo muito grande de que todas as pessoas já estejam num patamar de consciência. Só que não está. Não está. E esse desnível, essa dificuldade de compreensão que às vezes existe, porque, tudo bem, uma coisa é o outro ser do jeito que ele é. Outra coisa é o jeito que ele é passar a me incomodar. Então, fulano de tal é difícil, é isso, é aquilo. Ok, a gente pode, às vezes, relevar. Mas quando o defeito ou a forma de agir do outro passa a nos afetar, o que normalmente acontece? A gente se mostra indisposto, intolerante, incompreensivo, porque aquilo, de certa forma, está nos afetando diretamente. Só que aí tem uma questão importante. E aí eu evoco aqui uma passagem do Evangelho. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, ele está conversando com os discípulos. E ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Olha qual que é a proposta do Evangelho. Parece até assim, um incômodo. Porque o desejo que a gente tem é quanto mais
a gente vai tendo acesso às coisas espirituais, o nosso desejo era que mais conforto a gente tivesse, não é? Ao esperado, nossa, eu queria estar sentindo isso dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares. Nossa, todos os lugares poderiam estar desse jeito. Não é um desejo que às vezes permanece com a gente? Nossa, passo pelo tratamento, que coisa mais boa. Sai de lá que é uma beleza. Não pode pisar na rua, olhar o WhatsApp que já dá zebra. Porque você já topa uma pessoa que é sem paciência, já topa com alguém que é arrogante, já vai se defrontar com situações que a gente, a rigor, não gostaria de estar vivendo. Só que tipo de espiritualidade é essa? Para a gente viver, às vezes, no mundo da lua. Que tipo de espiritualidade é essa? Que nos colocaria, talvez, num nível de conforto para a gente viver só com quem é evoluído. Porque eu acho que vocês trocariam os parentes difíceis, fácil, por André Luiz, Bezerra de Menezes, Chico. Ou eu estou enganado? Pode ser sincero, porque eu fico apertado para responder. Mas o mais curioso é que se a gente chegar e falar isso para esses espíritos, eles vão perguntar sobre a nossa vida e na maior parte das vezes vão nos orientar a ser um pouco mais bondoso, generoso, paciente, compreensivo com as pessoas que a gente está doidinho para ficar livre. Porque o objetivo desses espíritos não é tirar a gente das situações, provas e processos de aprendizagem, mas é justamente proporcionar à nossa existência recursos para que a gente viva com dignidade essas horas. Porque se, de certa forma, a gente está tendo acesso a tanta coisa boa, por que não partilhar com aqueles que ainda não têm a mesma percepção, a mesma capacidade de recepção? O que diríamos da luz que não estivesse, por exemplo, num lugar escuro para iluminar? Ide, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. É tão ruim, né? Porque se você parar para pensar bem, a ovelha é o que do lobo? Janta, né? Janta. Que Jesus que é esse que manda os discípulos dele para situações mais difíceis? Que Cristo que é esse que ao invés de te colocar à direita, à esquerda, fala assim, meus amigos, proteger eles de todas as situações, é o que diz para Salomé, fala assim, olha, seus filhos podem até sentar, um da direita, outro esquerda. Mas a questão é, será que eles vão tomar do cálice também? Pode ficar, tá tranquilo. Mas a grande questão é, qual a disposição de testemunhar que esses corações, de certa forma, já conseguiram conquistar no coração? Porque quanto mais recursos para ascender, mais capacidade de descer um espírito tem. E a fala de Jesus é curiosa, porque é, eis que vos envio. É como se ele estivesse dizendo assim, gente, eu que estou pedindo. É um pedido meu. Vocês vão, mas a meu serviço. A vida vai chamar vocês para estar aí, mas é por minha causa.
Já parou para pensar que às vezes aquele coraçãozinho que está dando tanto trabalho, ele pode ser parte de um desígnio maior que tem a ver com aquilo que o Cristo te pediu? E que, de certa forma, faz parte de um campo de necessidades evolutivas para aquela existência? Eis que eu vos envio. Porque às vezes o nosso desejo é pelo amor de Deus, Senhor. Tem até aquele meme, né? Jesus te ama porque não convive com você. Mas pior que convive. Pior que o Cristo convive com os nossos pensamentos todos os dias. Mas é porque sabe que se você já tem consciência de que o mal é ruim, de que provoca desequilíbrio, sustentar uma postura orgulhosa, egoísta, desumana, por que não sustentar o bem? Se você já tem a notícia do quão é ruim estar num contexto que às vezes é desconcertante, por que não assumir a responsabilidade de reconstruir esses passos? Porque o que a gente mais deseja é que a espiritualidade venha e faz o quê? Tira tudo. Aí o que os espíritos fazem? Para avacalhar? Não. Mas para colaborar, eles falam assim, vamos lá, meu filho, de novo. Você conhece. Marido é desse jeitinho mesmo. E a gente sabe. A gente conhece melhor do que você. Se a gente contasse mais algumas coisas, você passaria o dia mais um tiquinho. Mas a gente não conta. Porque eles sabem direitinho. E aí, para a gente terminar a nossa reflexão, tem uma história de Jesus que é muito curiosa. O Cristo estava num dia que estava abarrotado de trem para fazer. Aí ele pediu Simão Pedro para fazer um servicinho para ele. Falou, Simão, numa determinada casa, tem uma família que estão com a filha doente. E eu queria que você fosse lá orar. Você fosse lá orar por essa filha. Simão Pedro falou, perfeito, mestre. Missão dada, missão vai ser cumprida. E o Simão foi, todo, né? Eu vou lá levar espiritualidade para aquela casa. Só que o que aconteceu? Antes de entrar na casa, ele foi percebendo algumas coisas fora do lugar. Porque o irmão, salvo engano, posso estar enganado, é Humberto de Campos que conta. O irmão, ele estava envolvido em traição. O pai bebia demais. A casa estava uma desorganização. E foi dando tanto desgosto, que quando chegou e viu a menina, e a menina parece que não estava se ajudando muito, ele pensou assim, o nome de Deus não merece ser proferido nessa casa. Então, ele voltou para Jesus de tipo assim, pô, mestre, que lugar é esse que você me manda? Pelo amor de Deus. E ele fala, só que Jesus fica o quê? Em silêncio. Jesus fica em silêncio. Aí fica incomodado. Você pode falar alguma coisa? Aí, nessa hora, o Cristo olha para ele e diz assim, Simão,
todas essas coisas que você me contou, eu já sabia. Não é novidade nenhuma. Quando eu te enviei a casa, eu só te pedi para ajudar. De tudo isso que você me falou, eu já sabia. Veja, o que é a nossa responsabilidade no mundo? Se você for dar notícia para o Cristo, ele sabe melhor do que você dos problemas da terra. Da sua casa, do seu trabalho, da sociedade, da política. Ele sabe as fofocas do Banco Master tudinho. Qualquer coisa que você pensar, escândalo de INSS, enfim, tudo isso Jesus tem noção assim, ó, direitinho. De todas essas coisas o Cristo já sabe. Mas a pergunta que fica, sendo espírita, sabendo tudo que você já sabe, o que você pode entregar? O que do seu coração você pode colaborar? Porque tem coisa ruim, não é novidade para ninguém. Mas um compromisso Jesus, desde o princípio, pediu aos discípulos para assumir. Brilhem a vossa luz diante dos homens. Não é só a gente que espera dos espíritos para se manifestar, para nos ajudar. Os espíritos também esperam um pouquinho da gente, para a gente colaborar na transformação de determinados cenários que a gente já pode entregar alguma coisa. Pela sua paciência, sua atenção, muito obrigado mesmo.